Esse é o primeiro episódio do Por Trás da Marca e eu tô com duas convidadas maravilhosas para esse primeiro episódio. Marcela Calazans e Carol Bayer. Muito obrigada pela presença de vocês. E eu quero começar conhecendo a história de cada uma. Quero saber dos mínimos detalhes. Vamos lá, Marcela, me conta. Primeiro, é uma honra estar aqui, estreando esse momento tão especial, tão marcante, né, na sua história. E também uma contribuição muito importante para a nossa história aqui, contribuindo com você. Vamos lá, a minha jornada profissional começou aos 15 anos. Meu primeiro emprego foi como concursada pública. Eu comecei como estagiária de ensino médio, dentro da área de recursos humanos de uma corporação, que foi a Polícia Militar do Espírito Santo. Eu prestei um concurso, eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu fui aprovada em 4º lugar geral na época. E aí, quando eu me recordo disso, eu lembro assim, não foi por necessidade, foi por uma oportunidade e sempre me inquietou essa questão do se desenvolver, né? Do me desenvolver, do me aprimorar, desde, enfim, que eu me entendo por gente. E aí eu fui construindo a minha carreira, terminei os meus estudos, escolhi a graduação em psicologia. Durante a minha graduação fiz alguns estágios e fui me adentrando, né? Fui entendendo que existiam várias áreas de atuação, né, dentro dessa profissão. Nesse meio tempo, durante a formação, descobri que a minha inclinação era para a parte de desenvolvimento humano dentro da área de recursos humanos, gestão de pessoas, e acabou convergindo lá com o meu primeiro emprego. Eu não tinha um planejamento de carreira, obviamente, né? Um planejamento de carreira lá no princípio, mas as coisas foram convergindo para isso. Dentro da psicologia da gestão de pessoas, fui para a área organizacional, e aí as coisas começaram a clarear de uma forma muito mais nítida quando eu comecei a ter um crescimento muito significativo na minha carreira, no meu desenvolvimento profissional, e outras pessoas começaram a me procurar para saber o que é que eu estava fazendo para conseguir alguns destaques, como eu vinha alcançando. E aí, de novo, não era um planejamento de carreira, isso se deu muito pela minha dedicação, pela minha inclinação da melhoria contínua. Eu nunca me conformei em estar na média, né? Então, eu tenho resultados que hoje eu olho e me orgulho disso, de ter me dedicado. E eu gosto disso, não era por obrigação, não é por ter vindo de uma família, né? Que a minha mãe já foi professora, coordenadora, veio da educação, né? Então, assim, muita disciplina, muito estudo. E aí, nesse meio tempo, na minha trajetória, eu descobri que eu podia usar os meus talentos que eu estava aplicando em outras empresas, em outras organizações por onde eu passei, né, como colaboradora, numa carreira tradicional, né, crescendo dentro de uma empresa que não era minha. Eu comecei a ter um olhar eu falei, peraí, eu posso também trazer isso, criar os meus próprios caminhos, personalizar o que eu sinto falta, que eu vivia naquele ambiente profissional, e aí já tinha uma sementinha plantada em mim de empreender o meu próprio negócio. Eu acho que começa daí, né, gente? O empreendedorismo vem daí, dessa inquietação que a gente tem, de tentar resolver o problema do outro, o outro não quer resolver o problema, aí a gente vai tentando montar um quebra-cabeça. Eu acho que eu também tô nessa pegada aí. É isso. E você, Carol, me conta da onde surgiu Bayer? Então, a Bayer surgiu... a minha jornada, ela começa lá no ensino médio, né? Eu já... No ensino médio, eu tive a oportunidade de trabalhar num escritório de contabilidade, que eu tive o primeiro contato ali com os números, como que é por trás de tudo ali. E aí, quando eu terminei o ensino médio, eu já comecei a faculdade, porque eu não tinha dúvida. Para mim, era muito claro que eu queria fazer ciências contábeis. Legal. Então, eu não parei nem para estudar, para concurso. Vou fazer um curso, tentar um concurso, ou tentar passar na UFES, tentar passar numa federal. Eu já fui direto fazer ciências contábeis, era o que eu queria, eu não queria perder tempo.
E aí eu tive a oportunidade, eu saí desse escritório onde eu fiquei 1 ano, que eu fiquei apaixonada, eu tive a oportunidade de ir para um escritório maior, né, de grande porte, e eu fiquei 20 anos nesse escritório. Meu Deus! 20 anos. Muito tempo. 20 anos. Então, antes de empreender, eu fiquei 20 anos lá, e lá eu tive a oportunidade de trabalhar em todos os departamentos. Trabalhei no departamento fiscal, contábil, legalização. Então, assim, eu pude me estabilizar, né? Então, eu construí uma carreira sólida ali, né? E isso daí começou aí. Gente, 20 anos no mesmo lugar e depois empreender é loucura, assim. É uma coragem. Coragem. Porque você tá todo... Porque hoje em dia as pessoas buscam muito essa questão de estabilidade, né? As pessoas querem liberdade geográfica, querem liberdade financeira, mas também querem estabilidade. Só que o empreender não vem disso. Não. Empreender vem exatamente dessa falta de instabilidade que o empreendedorismo te proporciona. Porque quem é empreendedor, eu falo isso porque eu tenho um empreendedor nato em casa, e se ele estiver vendo isso, é você, tá, pai? Ele fez de tudo na vida. Meu pai é o meu maior... Eu sou o maior fã dele. Ele fez de tudo. E ele continua ainda se arriscando com 60 anos de idade. Tipo assim, agora resolveu abrir um negócio de estúdio, de carro, e não sabe se vai dar certo. Mas ele vai e faz. Então eu acho que essa questão de ter coragem do empreendedorismo. Tem gente que tem vontade, mas não tem coragem. E aí não casa, sabe? Não dá. Mas assim... Hoje, eu acho que o maior aprendizado que eu pelo menos levo dessa questão do empreendedorismo é a resiliência. Eu acho que você, com seu escritório de assessoria e contabilidade, tem uma resiliência para não, mesmo que as coisas já estejam estáveis, sabe? Não deixar morrer. A Marcela, a mesma coisa, porque tem dia que a gente acorda, gente, que não dá vontade de fazer nada, mas a gente tem que ir, botar uma boa roupa, uma maquiagem boa e atender o cliente da melhor forma possível. Eu falo que, assim, o cliente não tem nada a ver com os nossos problemas, né? Então, a gente tem que ir fazer o nosso papel. E eu separei algumas perguntinhas para vocês, tá? Vou pegar minha cola aqui. No mundo hoje, nós mulheres, né? Qual que é... Na ideia de vocês, qual que é o nosso papel quanto mulher e quanto empreendedora dentro do nosso mundo hoje, do jeito que a gente carrega, né, a nossa marca? Eu entendo assim, que a mulher por si só, ela já nasce precisando ser empreendedora. Porque esse é um dos conceitos assim que eu gosto muito de conversar sobre, já de desmistificar que empreender é ter um negócio. Muitas pessoas ainda acreditam nisso, né? E aí a nossa inquietação de ter o nosso negócio foi exatamente enxergar algumas situações que precisavam de outros caminhos, de outras soluções, e aí o nosso negócio nasceu para isso, para ser caminho para essas transformações. E a mulher, quando a gente pensa nos múltiplos papéis que a gente tem, um deles é o profissional, e aí tem diversos outros, né? E o empreender, na minha visão, é você olhar para cada papel seu e entender como que eu vou me organizar para fazer essas realizações acontecerem com excelência em cada área da vida, né? E quando a gente leva isso para o mundo do negócio, aí a gente encontra 2 entraves, um desafio pessoal e um social, porque ainda existe o mito de que a mulher, ela tem que escolher entre uma dualidade. Ela vai ser relacional ou ela vai ser reservada? Ela vai ser empática ou ela vai ser forte? São polos, assim, são opostos muito, às vezes, distantes e completamente incoerentes no meu ponto de vista. Porque eu posso ser firme e ser afetuosa. Sim. Eu posso ser, às vezes, né? Eu posso ficar brava, mas eu posso ter uma conversa construtiva num feedback que eu vou dar para o meu cliente, porque eu dou feedbacks para os meus clientes, né? E para os amigos. Para os amigos e eu faço questão, é assim, eu não consigo ser casa de ferreiro, espeto de pau, isso não funciona para mim. Então, inclusive, isso fez eu me moldar e entender que eu já não cabia mais no ambiente tradicional, né? Eu já fui concursada lá desde o princípio, como eu falei, e meu último emprego antes de abrir o meu negócio foi como servidora pública de novo, né? Estive em várias empresas da iniciativa privada e eu entendi que aquele formato de trabalhar não combinava comigo, não fazia muito sentido por conta dessa inquietação empreendedora.
Então, eu fui intraempreendedora nas empresas todas por onde eu passei, todas. Eu promovi várias soluções, repaginei algumas coisas, trouxe novidades. E eu falei, desse jeito que tá, não tá funcionando, né, pra mim. Eu cheguei até a adoecer. Então, assim, foi quando eu olhei e falei, não tá funcionando mais. Eu preciso me movimentar para fazer aquilo que faz mais sentido. E quando a gente, né, olha para a mulher em si, e aí eu volto e eu preciso já deixar muito claro, eu não levanto bandeira nenhuma de preferência, isso não é uma fala feminista, tá? E eu entendo a importância do papel de cada pessoa em cada relação. Sim. Então, quando nós, enquanto mulheres, entendemos que eu não preciso me definir ou me fazer caber em um conceito específico, eu entendo que eu posso performar muito bem em qualquer papel que eu atue, seja familiar, seja social, seja profissional, né? Dona, líder de um negócio ou líder de pessoas, mesmo que não seja um negócio meu. Então, acaba sendo um duelo e um desafio, né? Tanto pessoal, e aí vai muito pelo caminho do autoconhecimento, o que faz sentido para mim, até que limites eu estou disposta a seguir e colocar também, e no âmbito social, porque a gente, de fato, não precisa definitivamente provar para ninguém as nossas capacidades, né? Então, quando a gente tem essa clareza, essa força, ela transborda com afeto, com feminilidade, com sutileza, né? Eu senti muito isso depois da maternidade. Eu precisei, assim, me reencontrar quanto mulher, quanto mãe, quanto profissional também, para mim poder tentar caber em todos os mundos que estavam postos para mim ali. Só que um belo dia eu falei bem assim, não quero caber em nenhum desses, ponto. Vou criar o meu próprio mundo. Então, eu precisei literalmente me reencontrar, ter o autoconhecimento, que é muito importante. Isso é em qualquer fase da vida, né? É muito importante para mim poder falar, não, eu quero seguir esse caminho. Então, hoje eu sou mãe, hoje eu sou esposa, sou filha, entendeu? Então, assim, são vários mundos e aí você falou, eu sou boa em todos eles, dentro dos meus limites e dentro daquilo que eu quero pra mim. O que é bom é, o que não é, não quero, não tô afim e é isso, né? E assim, vendo, né? Maravilhosa falando, né? Então, o meu empreendedorismo, né? O meu escritório, a Bayer, não podia deixar de falar que nasceu em uma dessas conversas transformadoras com a Marcela. Gente, que maravilha, não sabia. Foi assim. Marcela é demais. Foi um pós-pandemia que a gente estava conversando na casa de praia do meu irmão. E nessas conversas aí, nesses feedbacks maravilhosos que ela sempre dá, foi como se a Marcela tivesse colocado assim um espelho para mim. E aí eu comecei a me enxergar. Tem um lenço. Um show, produção. Eu comecei a me enxergar e tudo que ela falou ali, igual você falou assim, 20 anos num lugar, né? Eu vi que eu estava totalmente ali confortável, né? Na minha zona ali de conforto, com cargo já, né, consolidado, tudo. Só que a partir do momento dessa conversa, que foi totalmente transformadora, eu não conseguia mais me imaginar ali. Entendi. Eu voltei na semana seguinte, foi tudo muito rápido. Foi mesmo. Eu voltei na semana seguinte. Foi uma virada de chave que deu na minha vida. Eu voltei para o escritório e eu não conseguia me ver mais ali naquele ambiente. É como se o ciclo já tivesse encerrado. E eu não tinha planejado. Eu sabia que em algum momento isso poderia acontecer. Eu ajudava as pessoas a constituírem seus negócios, que é um sonho, né? Quando a gente cria uma empresa, a gente está criando um sonho, né? Um investimento. Então, eu ajudava as pessoas, eu ajudei amigos da faculdade, né? A construir um escritório e eu não estava caminhando para fazer para realizar o meu sonho, né? Então, quando eu me vi ali com toda essa situação que a Marcela me fez enxergar, ficou tudo muito claro,
né? Então foi assim libertador, assim, né? O conhecimento ele liberta a gente, ele desperta, né? E eu falei, é hora de voar. Se eu me lembro bem, não demorou 2 semanas. Foi. Gente, foi rápido. Foi mesmo. rápido. Foi muito rápido. De repente, isso já tava pulsando dentro de você, só faltava essa virada de chave para o negócio fluir e como mesmo. que é impressionante, né? Quando a gente vive o que a gente ensina. Porque essa não foi a primeira conversa, essa foi a conversa decisiva, né? E de repente, na época, né, eu e meu esposo, né, que incentivamos muito por ver o potencial de Carol, por conhecer a história dela, não foi uma reunião de trabalho, foi um momento de pausa, de descanso, entre amigos mesmo. E assim, não tinha como não ver o potencial dela, né? E o nosso encorajamento. E aí, quando ela falou, estou me desligando do escritório que eu trabalho e estou abrindo a empresa. Semana que vem eu já contrato tais equipamentos e tal. A gente... Oi? Como assim? E aí a gente não podia fazer outra coisa senão super torcer e ter muitas intenções e orações para que desse certo, né? Que era questão de tempo, a gente já imaginava. Não, então a sua virada de chave foi a conversa com Marcela Calazans. Foi. Rapaz. Não, porque assim, e a gente nem é maravilhosa. Né? Essa virada de chave é surreal, porque é exatamente isso. Parece que você dorme e você acorda totalmente diferente. Tipo assim, a roupa que você dormiu já não te cabe mais, já não te serve quando você acorda. E você precisa arrancar. Gente, eu estava vivendo, estou ainda. Não, estava. Agora já tá mais consolidado. Eu estava vivendo exatamente isso. O negócio não estava funcionando. E foi uma transição, assim, do meu pai, né? Que eu trabalhei com ele desde os 13 anos. Então, imagine cortar o cordão umbilical. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Foi dolorido. Porque tudo... Eu sou filha única. Então, assim, tudo era eu em todos os sentidos. Tanto na área familiar quanto na área profissional. E aí, quando veio a pandemia, a gente ficou um pouco sem trabalho. Porém, a gente não parou de trabalhar. Então, assim, eu já tava desgastada. Já tava vendo que o negócio tava... A gente tava se arrastando. Mas, assim, as conexões já não estavam batendo mais. E aí eu falei... Chegou a minha hora de voar. Vou ter que arranjar um jeito e tal. Mas assim, eu não me desliguei totalmente, sabe? Porque eu sou filha, né? Às vezes ele me pede alguma opinião, alguma coisa, eu tô ali. Mas assim, não tava cabendo a roupa, já não tava vestindo. Eu precisava encontrar outra coisa. E aí foi quando eu comecei a colocar alguns projetos no papel. Só que aí, mais uma vez, eu guardei pra viver outras coisas que aparecem, mas eu acredito que tudo tem propósito, né, gente? Sim. Então, aparece, mas quando chegou a hora de partir também, foi difícil. Mas foi assim, eu acordei e não cabe mais, não dá mais pra mim. E aí... Em 2 semanas, não. Ela bateu recorde. Mas, assim, vou colocar em 1 mês. As coisas... Minha vida virou de cabeça pra baixo, assim, sabe? Porém, de cabeça pra baixo, com tudo se encaixando. Foi pra ajeitar, Foi pra ajeitar. Foi tipo assim, vamos dar uma sacudida aqui, vamos pegar as peças que dá e vamos colocar pra gente poder se conectar. E aí entra uma outra questão que eu acho que é muito importante. Tudo na vida tem propósito, né? E a gente vive para esse propósito. E hoje você se enxerga assim, Carol, você olha para você e fala bem assim, eu estou vivendo o meu propósito? Você consegue se encaixar dentro desse momento? Então, eu acho assim que por alguns meses eu me questionei por que eu não tomei essa decisão antes? Tava tão óbvio, né? Mas assim, para mim não tava óbvio. Né? Então, assim, foi essa conversa que me fez enxergar e ter essa visão. Só que hoje, eu vejo que foi no tempo de Deus, né? Eu tenho muita fé em Deus. Eu sei que Deus tem um propósito na vida de cada um, de cada pessoa. Então, é tudo no tempo dele, né? Eu tenho certeza, plena certeza, que foi a decisão mais assertiva que eu tomei na minha vida, né? Eu iniciei com 8 clientes, hoje com 4 anos a gente está com quase 200 clientes, então a gente cresceu muito rápido,
né? Então, isso daí acabou atropelando alguns processos que hoje a gente retoma, né, para poder colocar em ordem. Mas assim, e graças a Deus, eu tive pessoas ao meu lado, né, amigos, família, meu esposo falou, só vai. Né, porque ele também, né, é empreendedor e aí fica aquela coisa, quando você é CLT, você tem aquele fixo, né, você tem um todo mês ali, né, então ele é corretor de imóveis, e corretor de imóveis ganha às vezes de 3 em 3 meses, quando ganha é um valor considerável, mas não é todo mês, é por vendas, né? É comissionado, né? É comissionado, né? Então, mas ele só falou, vai. E assim, Deus foi botando chão, família, eu tive colaboradores, imagina você entrevistar uma pessoa, você tá montando escritório e a pessoa, tô junto, quero fazer parte. Então, assim, eu só tenho a agradecer, sei que foi a decisão, assim, mais assertiva que eu tomei na minha vida, um divisor de águas, mudou minha vida financeiramente, com conhecimento, foi libertador, assim. Engraçado, você usou um termo agora, Deus dá o chão, e foi exatamente isso, quando eu decidi falar, não, agora é a minha vez, acabou, não tem conversa, pode vir um mundo atrás de mim, eu quero botar o negócio pra acontecer. Foi exatamente isso. Vai que Deus vai dar o chão. Ah, mas se eu vou ter cliente? Não sei, Deus vai dar o chão. Deus vai mandar cliente pra você se for necessário. Uhum. E eu acho que essa fé é o que nos move, sabe? Eu também creio muito em Deus. Tenho como base a Bíblia, né? Que a gente, não sei se a gente chegou a comentar sobre isso, mas a gente vive um propósito e eu, por muito tempo, posterguei isso e agora eu quero realmente viver esse propósito dentro do meu profissional, dentro da familiar, enfim, no meio dos meus amigos. E eu acho que isso transborda, sabe? Quando você começa a viver o seu propósito, isso vai transbordando. E eu tô vendo exatamente isso em você. Você tá transbordando esse propósito, sabia disso? É, né? Eu tenho sentido também. Você tá transbordando. Essa inquietação. E é assim, irrecusável. Não tem como a gente... Chega uma hora que não tem mais espaço para não buscar o entendimento ou aceitar alguns chamados. Eu vejo muito isso. E isso faz parte também do meu momento profissional, onde recentemente eu tive, enfim, em algumas orações, inclusive numa viagem, né? Eu lembro exatamente onde eu estava, né? Na estrada, que paisagem que tinha, quando eu tive uma sensação e eu compartilhei com meu esposo, né? Eu falei, olha, eu tô sentindo uma vontade de fazer algo, e acho que é a primeira vez que eu vou falar sobre isso, que eu nunca compartilhei com ninguém e que eu entendo que já não dá mais para postergar, precisa ser o quanto antes, né? Que é o quê? Eu já estou inserindo, né, primeiro, muito mais da minha essência nas entregas que eu faço, sim, porque o meu trabalho, né, de desenvolvimento de lideranças, de carreiras, de negócios, eu sempre coloco no centro a pessoa que está ali, independente do papel dela. Se ela é dona, multimilionária, se ela é um líder de uma grande ou de uma pequena instituição, é a pessoa. Sim. Que me importa cada pessoa, né, que eu atendo e contribuo com o meu servir do meu trabalho, né? E aí essa inquietação eu preciso incluir o pilar espiritualidade e eu preciso conseguir transbordar de alguma forma o meu valor principal, que é a fé. Uhum. Né? Independente da época da vida, dos percalços, dos desafios, né? De uma maior ou menor proximidade com Deus, porque eu acredito que Deus é em nós o tempo inteiro. Às vezes a gente se distrai, sim, e ainda bem que a gente sabe para onde voltar, né? Que é o mais importante. E aí foi isso que eu falei, eu preciso trazer a espiritualidade, eu preciso trazer a minha fé para as coisas que eu faço, né? E é esse momento, e aí vem se confirmar mais uma vez, tem algumas coisas que quando a gente confia e entende, esse chamado é meu, não vai ser de outra pessoa. E aí esse transbordar é inevitável. A gente, né,
busca entender como que eu posso fazer isso agir da melhor forma e confiar. Eu acho que aceitar o propósito, eu acho que é o ponto de partida, sabe? Porque a gente tenta negar muito, por vários motivos. Primeiro, porque a gente se prende numa rotina que a gente vive, é correria, é trabalho, é filho, é casa, é marido, é social, que a gente também tem vida social, né? Não é só trabalho. E aí a gente vai deixando. Quando a gente vê, tem uma hora que Deus fala assim, não, tá bom, eu vou deixar você, ok, mas na hora que eu falar acabou, você vai ter que viver. Entendeu? Porque tem coisa que, igual você falou, tem coisa que é só pra gente fazer, não existe outra pessoa fazer. E eu descobri muito isso na maternidade. Gente, a maternidade mudou a minha vida em todos os sentidos, sabe? Porque eu tava até lendo um post no Instagram que falava isso, que a maternidade também é um altar de adoração. Porque você tá ali se doando o tempo inteiro, e você para. E no nosso trabalho tem que ser da mesma forma, a gente se doar pro outro o tempo inteiro, na nossa vida social, se doar pro outro o tempo inteiro. Então, assim, eu tô aqui hoje, eu tô cumprindo um propósito, sabe? O que vai ser amanhã, não sei, só Deus sabe. Mas eu aceitei, igual você, eu aceitei aceitar o propósito. Não fugir mais, entendeu? Porque eu acho que isso é fundamental para nossa construção da nossa vida. Começa a ter mais sentido, mais propósito. Mas eu acho assim também que nós mulheres, nós buscamos um equilíbrio, né? Nós precisamos estar bem espiritualmente, Sim. Nos negócios, em casa, com os filhos, no casamento. E aí isso gera uma cobrança, né? Então, às vezes, muitas mulheres deixam de empreender por colocar tudo isso na balança. Porque, assim, um dos desafios que eu encontrei foi essa questão da maternidade, né? Porque eu sabia que eu ia ter que cuidar do meu filho agora, do meu negócio, né? E abrir mão disso, né? Porque uma coisa é você ter um trabalho que você tem hora para chegar, hora para sair, tudo bem. E outra coisa é você ter um novo filho que você tem que dedicar tudo ali. Você sabe que depois ele vai andar. Mas o início você tem que ensinar ele, né? Você tem que criar processos e tudo para tudo funcionar. Então, assim, essa questão, a gente se cobra, né? Quantas vezes eu deitei, eu fui dormir me achando a pior mãe do mundo. Né, me achando que, meu Deus, como eu poderia ter feito mais pelos meus filhos, né? Mas seguir porque certa desse propósito, certa que é um tempo, né? Que é um tempo que eu estou dedicando e eu já estou conseguindo voltar para a maternidade mais profundamente, né? Eu já vou pegar uma fase mais agora da pré-adolescência, né? É outro desafio. Que é um desafio e graças a Deus eu vou estar presente agora. É isso aí. Eu acho que... E as pessoas falam muito isso comigo, né? Porque, assim, graças a Deus eu tenho mais tempo com a minha filha por conta do empreender, né? E aí fala, ai, Sandrine, você tem mais tempo, você consegue dedicar mais atenção. E sim, um dos motivos, por incrível que pareça, meu pai, ele é muito pensativo em tudo, ele pensa em cada detalhe. E eu lembro que antes de eu engravidar, eu nem tinha pensado em casar. Ele falava pra mim assim, não, esse negócio vai ser seu. Porque ele fez um negócio pra mim. Na verdade é essa. Só que a gente fala assim, pai, você só vai me dar esse negócio, né, quando você bem entender. Ele ainda administra, mas é meu. Mas é meu. Mas assim, ele falou, não, minha filha, porque quando você tiver seu filho, você vai poder cuidar. Você não vai precisar terceirizar, mas assim, terceirizar que ele fala, colocar numa creche ou uma babá. Então, assim, hoje realmente eu vivo isso. Eu sou empreendedora, eu tenho meu negócio, porém eu também tenho tempo com a minha filha. E isso é gratificante demais. Eu não conseguiria hoje me imaginar numa CLT. Eu acho que eu ia pirar. E tem uma história de uma amiga, que tô doida pra chamar ela aqui pra mim também, que ela falou que ela... Ai, tô cansada de empreender, não quero empreender mais. Começou a trabalhar 8 horas da manhã, 2 horas da tarde ela pediu demissão. 2 horas da tarde ela pediu demissão. Esse lugar não é pra mim. Porque quem já tá acostumado com a liberdade, gente, não adianta, não consegue. Você fica incomodado, preso dentro de uma sala, com vários processos ali que você precisa seguir. É assim,
Pra mim, hoje, seria uma loucura. Pra você, então, depois de 20 anos liberta... liberta, você ia ficar... Você também, né? Trabalhou na... Já esse ano, mês que vem, já completam 13 anos. Meu Deus. 13 anos. E você não se arrepende? Nem um pouco. Nem um pouco. E toda vez que, por acaso, surge aquela sensação que você falou, né? Tem dia que a gente acorda. De fato, gente... não dá vontade de fazer muita coisa, às vezes não dá vontade de fazer nada. Eu bem me lembro, eu vou fazer muito bem, porque eu não precisarei voltar ao mercado tradicional. Eu não digo assim que nunca mais farei algo, porque a gente não sabe também das reviravoltas e dos propósitos para a nossa vida. Eu sei que neste momento eu me dedico para não precisar, porque eu me veria... Eu não digo só estruturalmente falando, enclausurado em um ambiente. Para mim, uma das piores partes era quando eu via algo que podia ser diferente e que, porventura, seria melhor de alguma forma e eu não podia fazer nenhuma intervenção. Eu precisava me conformar e aceitar, porque aqui ou o negócio não era meu, ou o gestor que eu tinha não era muito... a favor de melhorias, né, de alguns destaques, porque para se destacar e para melhorar dá trabalho. Com certeza. E aí a minoria está disposta a isso. Então eu me via assim, mas já não cabia há muito tempo, eu precisei da coragem, do discernimento, do me organizar e aprendi muito o seguinte, tem situações, quando a gente já tem clareza e a gente não toma uma posição, uma decisão, a gente está se colocando em risco de alguém ter que decidir pra gente. Sim. Isso então, e a decisão do outro pode ser que não tenha nada a ver com o seu direcionamento. Mas se você não se posiciona, alguém vai se posicionar, né, na situação. Então, é muito nítido para mim isso. E agora, eu tenho uma dúvida assim, né, que acho que é uma dúvida geral. O posicionar. O que precisou mudar na vida de vocês, né? Para esse posicionamento, e quando eu digo posicionamento, o que tá dentro, ele passa a transparecer na vida de vocês. Porque hoje eu falo sobre posicionamento de marca, a Marcela sabe, tanto pessoal quanto profissional. Então, assim, a sua marca, ela fala por você mesmo, você não estando presente. E aí isso deixa um pouco da nossa essência também, sabe? No seu escritório, você não tá lá, mas a Carol estar aqui presente pela essência que ela deixa. E aí, esse posicionamento, o que precisou mudar interno? Porque em mim precisou mudar muita coisa. E externo, para vocês encontrarem esse posicionamento e falar, não, eu me achei nesse lugar e eu quero deixar essa essência por onde eu passo, assim, nos meus negócios, no meu trabalho, para os meus funcionários, meus colaboradores. Porque eu acredito que quando a gente começa a se posicionar da forma que nós somos mesmo, as pessoas ao nosso redor começam a aparecer um pouco mais conosco, o nosso jeito de falar, como a gente se veste, como a gente... até a forma de se gesticular. Então, assim, o que precisou mudar e vocês transparecerem isso? Quer começar? Então, eu para montar a Baie, eu levei para ela os valores que eu já praticava. Porque eu era funcionária que eu vestia a camisa da empresa, né? Como se eu fosse a dona, né? Então, eu levei os valores que eu já priorizava, relacionamento com o cliente, né? De cuidar do negócio dele como se fosse meu, né? Do compromisso, né? E a marca Baie surgiu, né, quando a primeira coisa que eu fiz foi criar a marca. Eu falei, não, eu tenho que criar uma logo. Eu vou montar o negócio, eu terminando ali, trabalhando ali, eu falei, não, a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de montar o escritório, antes de comprar um computador, eu vou montar a minha logo, a minha identidade. Então, isso foi muito significativo para mim. Né? É como se fosse uma florzinha, mas isso daí, ele tem relacionamento, ele tem conexão com o cliente, compromisso, responsabilidade. E eu falei, eu tenho que usar o meu nome Baie, porque é a minha história, é o meu negócio. Agora é a minha jornada que eu vou trilhar. Né? Então, assim, eu não tive dúvida que eu
que eu ia levar os valores, e eu acresci o quê? Eu acresci com a excelência no atendimento. Né? Eu falei, não, eu quero todos esses valores que eu já pratico, que já é a minha vida, que eu já vivo eles, né? Igual a Marcela falou, a gente não pode falar de uma coisa e viver outra, né? É a verdade ali, né? Então, eu somei a experiência, somei a experiência de 20 anos, né? Que eu já tinha muita, e criei a questão do atendimento, né? Então, hoje, um dos nossos valores é essa questão. É o atendimento no cliente, superar a expectativa, né? É os funcionários se sentirem pertencentes àquele local, né? Eles se sentirem parte, né? Quererem estar ali, né? E aí eu montei também a questão do ambiente. Eu falei, não, eu quero um ambiente onde as pessoas queiram, os colaboradores queiram estar ali, se sintam em casa, igual você falou, né? A gente vai para uma empresa, a gente vai trabalhar, a gente pensa no filho, a gente quer se sentir em casa, quer um lugar onde a gente não vai ser cobrado ali, porque nas outras experiências que eu tive, eu era muito, né, era pressão, era muita cobrança, e a gente está vivendo uma geração aí, por exemplo, essa geração Z é uma geração que eles não suportam isso. Não suportam. Se você der 20 coisas para eles fazerem, eles não vão até o fim do dia. Né? Então, eles querem que você delegue as coisas para eles com menos quantidade, eles querem ser bem tratados, eles não aceitam. A gente estava falando das mulheres no mercado dos desafios, mas eu lembro, né, se eu olhar para trás, eu lembro que eu sofri assédio, mas na época eu nem sabia que era assédio. Né? Quantas mulheres sofreram e que hoje eu vejo que era assédio. Né? Então, essa geração, ela não aceita preconceito, ela não aceita se não tiver um bom relacionamento. É uma geração que produz, que entrega, mas você tem que saber levar. E engraçado você falar isso, porque na semana passada eu estava conversando com uma pessoa, ele é gestor, né? E aí eu falei exatamente isso, que a minha produção não tá legal, eu não tô conseguindo ver resultado, eu não sei o que eu faço. Eu falei, olha pra sua equipe, sai de cena, olha pra equipe que você tem, que ele queria mandar metade embora. Eu falei, calma, vamos dar louca ainda não. E olha, aonde está alocado as pessoas que estão hoje com você? Pensa se essa pessoa não poderia estar em outro lugar que talvez ela consiga produzir melhor. Porque eu sou comunicativa, eu vou ficar dentro de um escritório? Não rola, entendeu? Eu não sei lidar com papel, eu tô fazendo o quê no escritório, então? Eu tenho que estar na rua. Então, assim, eu acho que tem esse olhar clínico também. E essa geração hoje em dia, é exatamente isso que você falou, eu sou uma pessoa totalmente acelerada. Se você me der 20 coisas pra fazer, eu faço 30. Mas a gente precisa entender essa geração pra gente não se frustrar contra o empreendedor, entendeu? O meu negócio não tá dando certo. Não, vamos parar, olhar, ver como é que estão as peças pra gente poder ver se não tem como mudar, melhorar ou realocar, né? Porque senão a gente fica desesperado. A gente fica louco numa situação. Porque, gente, o mundo tá em constante transformação. Todos os dias. Você abre o telefone, é uma coisa nova. Você vê, é novo. Tudo novo, sabe? Essa geração, ela realmente... Ela tem uma entrega boa, igual você falou, mas precisa desse olhar mais clínico mesmo para poder entender esse tipo de entrega, sabe? E uma coisa que eu tava olhando na sua logo, no manual que você me passou, é essa continuação do Y, que eu vi que tem algo que não pode... Aonde não pode estar. A logo, a flor. E aí, eu penso logo na questão do início que não tem fim. Porque a minha marca, ela foi constituída dessa forma. Ela tem um início, porém ela não tem um fim. Você vê aqui, ó. Ela não tem um fim, ela tem um início. Tem uma plantação, cresce e tal, mas ela não tem um fim. E aí eu já imaginei isso. Amém. Amém. Essa questão da flor, né, que ele tudo se conecta e tudo se... constrói, mas também, como é que eu posso colocar? Não é questão de não ter fim. Ai, gente, quando tudo nasce... Continuidade. Isso aí, sabe? Sempre tem uma continuidade. Dentro da contabilidade é mesmo, né? É regenerativo. Isso! Tá vendo? Pessoa maravilhosa. É isso mesmo, sabe? E essa questão da gente pensar até nos detalhes da marca, o que ela quer passar para o cliente é muito importante.
é muito importante. Marcela que o diga, né, Calazans? Então, a minha marca não foi absolutamente nada diferente. E aí eu pego o gancho da geração, né? Pela época, né, natalícia, eu sou geração Y. Que uma das características, né, é o imediatismo, é a vontade de plantar e colher, né? Não é no plantar, regar, cultivar, podar, adubar e colher, né? Só que eu reconheço que eu tô fora dessa curva, né? Dessa grande tendência das gerações. E é importante a gente lembrar disso. Não é porque a pessoa, pela data de nascimento, faz parte de um bloco de geração que ela vai ser exatamente daquele jeito, Sim. né? E aí eu peguei isso da minha essência para trazer para Calazans, que nada coincidentemente também é o meu nome, né? Quando eu pensei em criar o meu negócio, porque nasceu de mim sozinha e até então assim continua, porque para eu poder expandir meu negócio, essa é uma outra grande decisão para continuar fazendo sentido pelo que eu faço. Porque ainda é importante para mim saber quem é quem. Eu gosto de saber o nome, eu gosto de saber quem é, eu gosto de conhecer a história, eu gosto de exatamente chamar pelo nome e ter conexão, né? Porque é assim que eu consigo, às vezes, em uma conversa, né, aparentemente casual ou não planejada, às vezes transbordar alguma coisa que é tão essência minha, e aí com meu direcionamento, com minha preparação e minha vivência, vai ser um guia para a pessoa. Às vezes eu só vou saber depois, né, enfim. E aí a Calazans nasceu com muito da minha essência, não podia ser diferente, né, todo o DNA da minha marca, e inclusive é curioso que essa foi a primeira marca que o meu design me apresentou e eu mexi em zero. Ele me apresentou o manual da minha marca, ele falou sobre, né, a construção toda que a gente fez durante a idealização da logotipia, né, da fonte e tudo mais. E aí eu fiquei curiosa, eu falei, vem cá, por que você colocou uma constelação? E aí ele falou, a última frase do textual que ele fez da minha marca é: entre o céu e a terra, Calazans, coaching, gestão com pessoas, que na época, essa criação foi em 2013, né? Então ela nunca foi repensada. Estou inclusive num momento desse, porque algumas coisas já se aprimoraram, mas a essência ela continua a mesma. Tem coisas que eu não vou abrir mão da marca, né? E aí ele falou, eu já tinha falado para ele, eu não quero nada comum. Eu não quero mais do mesmo, eu não quero uma marca convencional do tipo copiou e colou, que tá todo mundo da minha área trabalhando aquilo. E aí ele falou, bom, o seu trabalho é um direcionador, é um guia. Essa é uma das principais constelações do universo para guiar as pessoas ao redor do mundo. Então, você é um guia para essas pessoas. Essa linha é o horizonte, então por isso que é entre o céu e a terra. E também remete a... Não tem limites. Não está dentro de um... Não tem limites ao redor. Quadrado de um... Não tem. Eu posso aplicar do jeito que eu quiser, para o contexto que eu quiser. E tende ao infinito também, né? Então, assim... E mais impressionante foi a logo que ele... o slogan que ele criou, as estrelas aparecem. E não fui eu que pedi isso para ele. Aí ele veio e me falou, você sabe como nasce uma estrela? Aí eu falei, não. Aí ele me explicou rapidamente, né? É um processo físico e químico que acontece na junção de alguns gases lá no espaço, né? E a fusão desses gases tem uma explosão interna. O que a gente vê na Terra é o brilho daquela estrela que muitas vezes já morreu há anos e é o que está chegando para a gente. Só que para a estrela acontecer é uma mudança de dentro para fora, é uma reação. Nossa. É uma combinação. Então, quando ele falou isso, eu falei, é isso, você entendeu exatamente a minha missão, o meu trabalho, a minha essência, o que eu quero proporcionar na vida das pessoas. Não tem outro caminho, é de dentro para fora.
né? E a estrela é um ser de luz própria. A gente não consegue apagar ou ofuscar uma estrela. É questão de tempo. Quando ela surgir, ela vai durar o tempo que for necessário para ela cumprir a missão dela. Gente, que lindo! Então, eu tô arrepiada. Né? Um lindo, negócio profundo, assim. né? E assim, rapaz, quem fez essa marca sua... Se eu tivesse estudado e pedido isso a ele, eu não alcançaria. É isso. Gente, eu tô assim, eu tô chocada. Sério mesmo, porque ele foi assim, no profundo mesmo. Foram 3 meses pra ele idealizar minha marca. E eu achei que ele tava demorando, porque eu não entendi absolutamente de um processo de criação de marca, de posicionamento, né? E toda essa... Como é que se extrai a essência de alguém? Você já pensou o quanto que é... Quando a gente vai fazer um briefing, né, no cliente novo e tal, a gente faz lá toda uma investigação. Mas ainda não é o suficiente para poder se extrair com tanta riqueza que esse rapaz fez com a marca. Ele foi certeiro. E é exatamente o que você faz. É exatamente. O mais lindo disso tudo é que é exatamente quem é Marcela Calazans. E é legal que ao mesmo tempo que tem todo o meu afeto, né? Porque quem me conhece, eu sou muito sinestésica, eu sou uma pessoa afetuosa. Não é uma história romântica, é uma história prática. Então, assim, não tá só no mundo do conto de fadas, né? Até porque até o conto de fadas, para acontecer, alguém precisou fazer alguma coisa. É a ação, né? Então, com certeza. É prático. Então, é a minha essência na prática. Gente, olha, eu amei conversar com vocês. Por mim, eu ficava aqui até amanhã, tá, gente? Que eu amo ouvir histórias. E o Por Trás da Marca surgiu exatamente para isso. Para ouvir a história de vocês. Conhecer um pouco da história de vocês, que eu amo negócio. A verdade é essa, eu amo negócios. Então, sintam-se à vontade para voltar quando quiserem, pra gente continuar mais, né? Porque nem deu tempo, mas o tempo já passou. E eu quero saber aonde nós encontramos vocês. Instagram, site, tudo. Me conta. Meu site é marcelacalazans.com.br. Meu LinkedIn também está como Marcela Calazans. E meu Instagram, Marcela Calazans BR. Então, todo o meu portfólio de soluções, desde palestras, cursos, treinamentos, programas de mentorias e desenvolvimento profissional, eles não estão disponíveis com o passo a passo, porque, como eu falei, eu preciso conhecer cada um para poder customizar algo que seja coerente com a realidade dessa pessoa. Mas lá estão os meus contatos e todos os passos que essa pessoa precisa ter para me acessar e a gente descobrir o melhor caminho para o momento dela. Maravilhosa. Carol? Eu adorei, gente. Nossa, tinha muita coisa para falar ainda. Vamos marcar de novo. De novo, por favor. Mas para encontrar a Bayer Contabilidade, no Instagram a gente está como Bayer Contabilidade, site também Bayer Contabilidade. Estou movimentando lá, começando a movimentar mais, né? Porque a gente tem que se posicionar, né, amiga? É isso aí. Né? Mas a gente está oferecendo lá, né, uma contabilidade diferente, né? Uma contabilidade de estar próxima do cliente, de analisar, né? A gente quer abrir a empresa e quer que ela dure, né? Então, quando alguém me procura para abrir um negócio, eu quero analisar a viabilidade daquele negócio, né? Eu quero ver se o público dele. Então, a gente faz todo esse trabalho e pagar menos imposto possível, né? O cliente tem que pagar de forma legal. Então, tá lá. É isso. Meninas, adorei a presença de vocês. Esse lugar é pra contar histórias. Fiquem à vontade pra voltar. Episódio 2. E esse é o Por Trás da Marca.